A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, vamos estudar o primeiro trimestre de 2023, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. O comentarista desse trimestre é o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar ali na Assembleia de Deus em Curitiba, doutor em teologia e concluiu também o pós-doutorado. Portanto, é um homem abalizado para nos ensinar. Esse é o nosso comentarista. A nossa CPAD é a Livraria do Povo de Deus, a livraria evangélica da editora CPAD. E a livraria aqui em São Paulo é do lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E ali também no térreo do novo templo tem a livraria da associação. O pastor Silas e a sua equipe também, eles estão ali com livros e materiais. Você pode, ou na CPAD, que tem livros, comentários bíblicos, revistas, todo o material evangélico que você pode adquirir para o seu crescimento de conhecimento espiritual. E também a livraria online, a Provix, do nosso pastor Fernando, nosso companheiro aqui desse canal, juntamente com a nossa equipe. Então, quando você compra material online na Provix, você está ajudando na manutenção desse projeto. Deixa aqui embaixo também o seu ok, o seu gostei, deixe os seus comentários, se inscreva no canal, diga aí alguma coisa, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, como você quiser, mas mostre que você está vivo e atuante na terra. Tem também aqui embaixo um contato do Pix, se você puder nos ajudar com oferta, com voto, ou se mensalmente você quiser também nos enviar um valor para a manutenção desse projeto, será muito bem-vindo. Mas só faça se você sentir que Deus está nesse negócio e se esse programa tem abençoado a você, a sua família e aos seus entes queridos. Caso contrário, fique à vontade, tá bom? E tem também nesse mesmo contato, se você precisar de um ensinador, de um pregador, você pode contar comigo, professor Álvaro Bruno, ou com o pastor Fernando. Nós também estamos à disposição. Precisando, é só nos convidar, ou pelo e-mail albruno@yahoo.com.br ou por esse contato aí embaixo. E por último, se você quiser receber diariamente também áudios dos nossos grupos de transmissão, nós mandamos diariamente uma rápida reflexão bíblica de 2 minutos, 2 minutos e 10, e mais uma oração de 30 segundos, 40 segundos, somando aí uma mensagem de 3 minutos aproximadamente. Se você quiser receber diariamente essas mensagens, entre em contato aí com esse número, esse zap que aí está embaixo, nos adicione, dê o seu nome e nós vamos adicionar você no grupo de transmissão e você também receberá essas reflexões bíblicas. Vamos lá então, a primeira lição de jovens de 1º de janeiro de 2023. O tema é santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Texto principal, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O resumo da lição é: o crente deve se esforçar para viver em paz com todos e para ser santo, pois a santificação é indispensável para vermos o Senhor nosso Deus. Os objetivos dessa lição: primeiro, apresentar a diferença entre o sagrado e o profano, explicar o sentido da palavra santificação,
e destacar os 3 estágios do processo de santificação. O texto bíblico se encontra em Levítico, capítulo 20, do versículo 1 ao 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Na introdução, nesse trimestre, nós estudaremos a respeito da santificação, ou seja, a separação do crente do mundo e das obras da carne, para o uso exclusivo de Deus. Como já é do seu conhecimento e do meu, o conteúdo da primeira lição é uma introdução a essa temática que nós chamamos de santificação, que será estudada no decorrer do trimestre. Então, não vamos aprofundar tudo na primeira aula. Depois, na sequência, serão apresentados os estágios da santificação, demonstrando sua dinâmica. Veremos ainda de forma detalhada as recomendações bíblicas a respeito do viver santo dos filhos e das filhas de Deus. Ao final do trimestre, então, se você tiver participado de todas as aulas, provavelmente estará mais preparado para viver de modo mais puro e santo em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. Então, você vai ter mais maturidade para sobreviver aos embates espirituais no meio desta sociedade corrompida e contaminada pelo pecado. Esse é o objetivo dessas 13 aulas que nós iremos estudar durante 3 meses. O primeiro é esse santificação, o segundo é o pecado na perspectiva do Deus que é santo, a terceira lição, o temor a Deus e o caminho da santificação, a santificação e a palavra de Deus, libertos para viver em santidade, mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele, santidade de dentro para fora, o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte, a santidade é a marca do crente, arrependimento, perdão e santificação, santidade integral, uma vida cheia do Espírito e as bênçãos de uma vida santificada. Esses são os 13 temas das 13 aulas que nós vamos estudar a partir dessa primeira. Primeira coisa a saber é a diferença entre santo, o sagrado e o profano. Qual é a diferença? Para estudarmos a respeito desse conceito de santidade em nossos dias,
é indispensável tratarmos da distinção entre o sagrado e o profano na Idade Antiga. O que era isso lá, para nós entendermos como se dá isso hoje. A relação do ser humano com o sagrado era determinada pelo sentimento de medo, de poder e de desejo. Eram esses três sentimentos que moviam esse relacionamento do homem com o sagrado. O medo era visto como um sentimento capaz de afastar as pessoas de tudo que fosse profano. É como se você tivesse medo de colocar o seu dedo num fio desencapado e tomar choque, porque você sabe que pode morrer. Então, o medo era tido pelas pessoas para elas se separarem do profano. O poder era representado por aqueles que detinham algum tipo de liderança religiosa. Então, esses líderes religiosos, eles acabavam, através do poder, da força, da disciplina, obrigando as pessoas a se afastarem do profano. E o terceiro, o desejo, era um conjunto de impulsos em direção à própria vontade, os desejos carnais. Então, o desejo do ser humano, ele tinha que lutar contra esses desejos para se aproximar do sagrado. Se ele não lutasse, ele seria absorvido pelo profano. É mais ou menos essa a lógica que o autor quer nos indicar. Então, na Idade Antiga, o sagrado era visto como tudo que era relativo à religião, que era relativo ao culto e aos ritos ou aos rituais, né? Tudo que envolvia a religião e que não deveria ser infringido. Então havia as normativas e aquilo ali não poderia ser transgredido, não poderia ter infração de ninguém em relação. E o profano é o oposto. O profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. Tudo que não fazia parte da religião ou era de outra matriz religiosa, isso era considerado profano na Idade Antiga. Então vamos ver agora essa concepção e a vinculação com o sagrado. Vamos ver como é que isso daí se dá. As sociedades, de um modo geral, isso agora está falando inclusive dos tempos de hoje, têm concepções diferentes a respeito do sagrado. Cada povo, cada cultura, eles têm uma concepção, uma visão de mundo diferente em relação ao sagrado. No geral, os não crentes, aqueles que não creem na Bíblia, aqueles que não seguem a palavra de Deus, recebem tantas informações sobre Deus que acabam por formar uma concepção nem sempre correta a respeito do Todo-Poderoso e sobre o que é ser santo. Então nós temos aí as mídias, elas vão propagando visões deturpadas da Bíblia, visões deturpadas do Deus que nós servimos, e as pessoas que não têm, digamos, acesso ou interesse à palavra de Deus, elas vão tendo sua mente formada por essas mídias sociais, essas mídias abertas e fechadas, com essas concepções equivocadas sobre o que é sagrado, sobre o que é Deus. Algumas pessoas não crentes têm concepções diferentes a respeito do que é divino e do que é sagrado, mas na sua maioria elas têm esperança em uma vida após a morte. Então, elas não querem o Deus da Bíblia, elas não querem esse evangelho que é apresentado, esse tipo de santidade, mas elas querem sim ir para o céu, por exemplo. Ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer ir para um lado de sofrimento depois da morte. Tá? E, consequentemente, então, elas têm uma esperança de uma vida após a morte e, consequentemente, é uma prescrição de ritos e práticas como requisitos para se alcançar este novo estágio depois da morte. Então,
elas procuram alguma religião. Essas religiões, elas têm ritos e práticas, obrigações, e ali elas, achando que estão cumprindo, elas terão uma vida após a morte, uma vida feliz. O objetivo disso daí é ter uma vida feliz depois da morte. Ninguém quer ir para lugar de sofrimento, de castigo eterno, conforme é o que a nossa Bíblia Sagrada nos fala. Número 3, a mediação entre o sagrado e o profano. O que é que tem entre o sagrado e o profano? O sagrado e o profano, obviamente, são antagônicos, né? São dois polos extremos. Enquanto o sagrado tem a sua origem em Deus e é baseado nas Escrituras, então, tudo que é sagrado envolve Deus e a palavra. E o profano vem do maligno e encontra lugar no velho homem carnal, né? Na nossa velha natureza. Isso é que está ligado a essas obras da carne. Isso é profano. Então, no Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, quem cuidava das coisas divinas era o rei, o sacerdote e o profeta. Esses eram os três responsáveis, né, para cuidar das coisas de Deus aqui na terra. Os reis de Israel, os sacerdotes escolhidos da linhagem de Levi e de Arão, e os profetas que Deus levantava na terra. O rei era quem comandava o povo, era o líder da nação. O sumo sacerdote era o principal entre os sacerdotes e era o responsável pelo culto, pela adoração e pelos sacrifícios na congregação dos filhos de Israel. Isso está em Números 15, 25 e Hebreus capítulo 5, verso 1. Então, os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles eram responsáveis pelo culto, pelo templo. Sua função, né, do sumo sacerdote era representar os israelitas diante de Deus. E o profeta falava em nome de Deus e exortava o rei, o sacerdote e o povo quando era preciso. Então Deus levantava profetas e mandava a mensagem do céu para ser entregue normalmente aos reis rebeldes, aos sacerdotes rebeldes, ao povo quando estava se desviando das prescrições da Bíblia. Esse era o profeta que era usado por Deus. A forma, então, como o crente se relaciona com o Senhor, com Deus, vai interferir no seu conceito de santidade. A maneira como eu me relaciono com Deus é a maneira como eu vou ver esse tema, santidade. Podemos ver tal verdade todas as vezes em que o povo apostatava da fé e passava a seguir falsos deuses. Então, por isso que tinha sumo sacerdote, e os sacerdotes tinham profeta, porque constantemente o povo se afastava dos parâmetros da fé bíblica, né? Não guardava a Torá, não guardava os mandamentos e passava a seguir falsos deuses, como por exemplo Baal, Moloque, Astarote e etc. Então, entre os israelitas, a vida religiosa estava diretamente relacionada a alguns elementos sagrados, obviamente, para a nação de Israel. Por exemplo, o sábado. No sábado eles guardavam, eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. O templo, veja que o templo aí está com letra maiúscula, porque o templo era uma instituição. Inclusive o templo tinha sua moeda própria, tinha os seus guardas próprios, tinha o seu sistema de segurança, lá não podia entrar qualquer um. Então, o templo, né? O templo era sagrado para os israelitas. Os sacrifícios, tá? E os sacerdotes, que eram os mediadores entre a nação de Israel e Deus. Então veja que isso daí para os israelitas era sagrado. No Novo Testamento, já agora na época de Jesus,
O conceito de santidade supera a divisão entre o sagrado e o profano, como veremos em lições mais à frente. Então, isso vai ser mais aprofundado, essa separação, essas concepções do sagrado e do profano. Isso vai ser aprofundado ao longo das 13 lições. Vamos ao tópico número 2, o que é santificação? Tá? Compreendendo os termos santo e santidade. No hebraico, as palavras kadosh e kodesh, santidade, kadosh, santo, espero que depois o professor Ronaldo não me mate, né? E kodesh, santidade, significam a separação do comum, do que é comum ou impuro, e a consagração a Deus. Então você pega, por exemplo, um violão. Um violão, ele é comum. Você vai lá na loja, você compra e leva para casa e toca. Se você compra um violão e entrega na casa do Senhor, na igreja, e ele é consagrado, pronto, ele já não é mais comum. Agora, esse violão é santificado para o uso do Senhor. Ficou claro mais ou menos isso? Ficou, né? Então vamos adiante. Então, o termo utilizado no livro do Levítico, no capítulo 6, do 19 ao 23, a respeito da consagração dos sacerdotes, e em Êxodo 29, 37, quando trata a respeito da consagração do altar. Então veja que aqui está tirando tudo do lugar comum, está deixando de ser impuro para ser consagrado, para ser santo. Também é utilizado no ato de consagração de um lugar, como ocorreu no Monte Sinai. Outra utilização é para demonstrar a santidade de Deus, que o qualifica para julgar os pecados. Levítico 10 e 3, e aí algumas referências que na sala de aula cada um dos professores e alunos com certeza vão ler para confirmar esse ponto sobre santo e santidade. O que é para se destacar aqui é que tudo isso vai demonstrar a santidade do nosso Deus. Você pode pegar um violão, voltando ao exemplo que eu dei no início, e comprar e levar para a igreja, e alguém lá começar a tocar e acabou. Esse violão é comum, esse violão não foi consagrado, não recebeu a oração da igreja, então ele continua sendo um comum. Agora, quando você o consagra, você está dizendo, ele é consagrado, esse violão agora, ele é santificado para Deus, porque o nosso Deus, ele é santo. Então agora ele ganha, além da sua função de emitir notas musicais, agora ele vai santificar também o Deus que é santo. É nesse sentido. Número 2, subtópico, as leis de Deus sobre os pecados sexuais. Então nós vimos aí o termo kadosh, melhor dizendo, e kodesh, santo e santidade, tá? Agora as leis de Deus sobre os pecados sexuais. Deuteronômio 22 trata a respeito das leis divinas sobre os pecados sexuais. Os israelitas eram o povo de Deus, por isso deveriam evitar tais pecados ao se estabelecer como nação na terra prometida. Quando entrassem em Canaã, eles tinham que não ser igual às outras nações, pois estavam cercados por povos que eram impuros. Eles não tinham a sexualidade em nível de santidade, mas quem servia ao Deus Santo, né, ao Kadosh, ao Deus Santo, precisava então se manter puro, sexualmente falando. No Novo Testamento, em Colossenses 3, de 5 a 8, Paulo reconheceu a importância da pureza sexual. Da pureza sexual. Tal pecado, a impureza sexual, tem o poder de destruir pessoas e até mesmo uma nação. Por isso é tão combatido
nas escrituras sagradas. Então veja que por causa, lembra de João Batista, o evangelista lá, que precedeu ao Messias, a Jesus de Nazaré? Ele perdeu a cabeça por causa da luxúria daquele homem perverso, né? Que uma moça dançou e a sexualidade à flor da pele, ele acabou matando o profeta, o maior profeta da terra, segundo palavras de Jesus de Nazaré, que era João o Batista, o batizador, o evangelista. Então veja as leis de Deus sobre os pecados sexuais. A santificação e a Septuaginta. Na Septuaginta, o que era a Septuaginta? Está escrito aí, ó, antiga versão grega do Antigo Testamento. Então, foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, o famoso grego koiné, o grego que era falado nos negócios e ali no dia a dia. A raiz hebraica que dá origem à palavra santificação é traduzida na grande maioria das vezes pelo termo santo, né? Ou kodesh, né? De forma geral, os termos utilizados pelos autores bíblicos para se referirem à santificação têm como objetivo principal enfatizar, agora vem a lição forte, né? O sentido de separação das práticas consideradas pecaminosas. Tá? Então você pega um objeto que ele é usado para as práticas pecaminosas e você o consagra, né, ao Deus Santo, ao Kadosh. Tá? Você tira esse instrumento do comum e ele passa a ser santo, ele passa a ser separado. Esse é o conceito para santificação. Eles também, segundo a Septuaginta, na tradução, eles apontam para a ideia de consagração e dedicação ao serviço do reino de Deus, tendo como parâmetro a justiça e a vontade do Senhor. Então, o nosso Deus é justo, ele é santo, ele é puro, tá? E ele então espera que tudo que envolva o seu nome e a sua pessoa também seja separado, seja consagrado para a sua utilização no seu reino. Vamos agora ao tópico número 3, os 3 estágios da santificação. Talvez você diga assim, pastor, você está correndo muito. Não, eu não estou correndo muito. Essa primeira aula, bem como a segunda, é uma panorâmica. Nós vamos ter aí adiante mais 12 aulas, então a gente vai aprofundando. Então não adianta eu ficar já querendo aprofundar na primeira aula, não é esse o objetivo, tá bom? Então não leve a mal se você ficar com essa ideia de que eu estou correndo, não é isso, é para cumprir realmente os objetivos da lição. Só mais um parênteses, tá? O meu objetivo, nosso objetivo, o meu, do pastor Fernando, nessa estrutura que nós estamos trabalhando, tá? Não é trazer coisas extraordinárias, novas, fazer outras grandes pesquisas, não. O nosso objetivo aqui é realmente ficar preso aos tópicos da lição, trazer alguma iluminação de um dado, de uma informação, esclarecer o mais possível o que já está escrito. Então, assim, não nos leve a mal se de repente você sofreu uma decepção. Você chegou aqui no canal esperando coisas novas, diferentes, extraordinárias, e você se deparar com arroz e o feijão. Se você quiser coisas mais extraordinárias, tem outros gravando as mesmas aulas, especialistas, pessoas que falam grego, hebraico, aramaico e etc. Não é o nosso caso, tá? Mas vai ser uma honra que você continue conosco, mesmo sendo um arroz com feijão, mas a gente vai tentar dar um temperinho baiano, mineiro, para ficar uma coisa digerível, tá bom? Só estou acrescentando isso para que você
não se sinta decepcionado aqui no nosso canal. Vamos lá ao tópico 3, então, os 3 estágios da santificação. Primeiro, santificação posicional ou inicial. O que vem a ser santificação posicional? Olha o que ele diz. Esta etapa da santificação ocorre de forma instantânea. É igual ao miojo, é na hora. Ficou pronto na hora. Você ganha aquela posição. Olha o que ele diz. Trata-se do momento em que a pessoa é justificada pela fé na obra vicária de Cristo e purificada de imediato. Na mesma hora. Vamos ver 2 aos Coríntios 5,17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Que diz assim. E assim, se alguém está em Cristo, Nova Almeida atualizada, tá? É nova criatura. Veja, ele naquela hora, ele ganha esta posição. É nova criatura. As coisas velhas já passaram, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tá? Então, se alguém está em Cristo, a partir daquele momento, ela é nova criatura. Ela é purificada de imediato. Para Deus, ela passa a se tornar uma pessoa santa. Santa. É uma posição. Eu sou santo, você é santo, nós somos santos. Por quê? Porque nós cremos em Jesus de Nazaré e no que ele fez lá na cruz do Calvário. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então a nossa posição agora é de santo. Nós estamos no primeiro estágio de santificação. Vamos adiante. Ele vai acrescentando. A justificação acontece por meio da fé. Só por meio da fé, você tem que crer. E não pelos próprios méritos de quem foi justificado. Eu não tenho mérito nenhum. Nós não tínhamos méritos nenhum para sermos justificados por Jesus. É pela fé. Não, eu criei. Pronto. Já sou santo. A eficácia da obra expiatória de Cristo lá na cruz é creditada na conta da pessoa que creu. Veja que essa creditada na conta está entre aspas. É lógico que você não ganhou um cheque de $1 milhão na sua conta. Você ganhou muito mais. Você ganhou o quê? A obra expiatória de Cristo foi depositada na sua conta. Agora isso é seu, é meu. É isso que ele está dizendo. Tá? Da pessoa que creu, da pessoa que exerceu a sua fé. Você tem que crer. Falar, não, eu creio no que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E eu o aceito como meu Salvador. É isso daí. Aí você recebe na sua conta esse mérito diante de Deus o Pai. A justificação é um ato de Deus, o supremo juiz. É ele que justifica. É um ato de Deus que muda o ser humano de réu, de preso, de morto, de pecador, condenado à vida, à perdição eterna, para a posição de santo e justo diante dele. Então você sai de uma posição de perdido, de morte eterna, e ele te arranca de lá e te coloca numa posição de santo, de justo. Diante de quem? Diante de Deus. Tá? Diante dele, de Deus o Pai. Esse é o mérito de Jesus. Eu e você não temos nenhum. Contudo, aí o autor faz um parênteses aqui, né? Contudo, ela é condicional. Ou seja, eficaz enquanto se mantém uma vida em santidade. Porque há outros segmentos teológicos que eles acham, não, a pessoa foi salva, pronto, ela nunca mais vai deixar de ser salva. Nós não cremos assim. Nós cremos na Bíblia que diz que é condicional. Enquanto eu crer nisso, enquanto eu viver debaixo desse mérito de Jesus, enquanto eu me manter com a minha vida em santidade,
eu estou nessa posição. A partir do momento que eu saio dessa vida de santidade, aí eu já saí da posição. Tá? Imagine um poste, ele é fincado ali. Aí vem um doido e bate no poste e o poste sai do lugar. É a mesma coisa. Se eu sair do meu lugar, eu saí da posição. Aí eu perco esse chamado a santificação posicional. Eu tenho que voltar para esta posição. Enquanto eu me manter guardando os mandamentos do Senhor e vivendo debaixo do temor do Senhor, eu estarei nessa posição. Número 2, o segundo estágio da santificação. A santificação contínua e progressiva. Ela vai lentamente. É o segundo estágio. A santificação ela é dinâmica. É um processo progressivo e contínuo. Então, agora ele está falando da vida da pessoa. À medida que a vida vai se desenvolvendo, ela vai crescendo em santificação. A santificação contínua e progressiva acontece na vida da pessoa já justificada como algo natural, pois a pessoa, uma vez justificada, recebe uma nova natureza. Né? Todos nós, acabamos de ler, uma nova criatura, recebe uma nova natureza, a natureza de Cristo, que a torna alguém que não se acostuma mais com uma vida de pecado. Ela não quer mais viver em pecado, agora ela quer viver essa nova natureza. No entanto, como é que se faz para viver essa nova natureza? Ela deve vigiar, pois a velha natureza continua atuando na vida do crente. A velha natureza continua dentro da pessoa, dentro do cristão. Só que essa velha natureza tem que ficar lá morta, ela não pode ser ressuscitada. Tá? Agora você tem que viver com a nova natureza, você tem que alimentar a nova natureza, com vigilância, com oração, com jejum, com palavra de Deus, busca do Espírito Santo. Agora você tem que alimentar a nova natureza e deixar morta a velha natureza, o velho homem. Então essa santificação, ela é contínua e ela é progressiva. Número 3, a santificação final. Nós estamos falando dos 3 estágios da santificação. Qual é a santificação final? A pessoa que é justificada ainda tem que conviver com a velha natureza, que vai ficar lá dentro de você. A santificação somente alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida e mortificada. Isso vai ter um dia que vai acontecer. Qual será esse dia? Portanto, a santificação final não será alcançada nesta vida. Não existe um ser humano que vai alcançar a santificação plena nesta vida. E aí ele explica por quê. Isto acontecerá somente com a glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo, depois da ressurreição. Então a pessoa vai morrer, e aí quando houver o arrebatamento, ela vai ressuscitar, segundo 1 aos Coríntios, capítulo 15, 52, ela ressuscitará, tá, com um corpo glorioso. E quem estiver vivo no arrebatamento será transformado, receberá um corpo glorioso, incorruptível. Aí sim haverá a santificação completa e final, que nós chamamos de glorificação do corpo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos conseguido cumprir os objetivos dessa lição número 1 de 1º de janeiro de 2023, que é santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Deixa aqui embaixo o seu gostei,
se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, para elas serem abençoadas por Deus também. Não se esqueça, vai ter uma playlist aqui, se você perder alguma coisa, dê uma olhadinha. Se possível também, assista a aula de adultos, que está muito boa. Nesse trimestre, estamos tratando sobre o avivamento, avivamento espiritual. Então, se você puder, tiver um tempinho, assista lá também, aqui mesmo no nosso canal, assista a aula de adultos também. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.